Nos grupos nômades, as pessoas trabalhavam juntas para se alimentar e se proteger. Acredita-se que os grupos tinham líderes, que podiam ser os caçadores ou guerreiros mais habilidosos ou mais fortes. Os líderes não podiam tomar decisões sozinhos, precisando consultar outros membros do grupo. Quando os grupos humanos se tornaram sedentários, o número de pessoas começou a crescer e foram desenvolvidas novas formas de tomar decisões e criadas novas tarefas para o funcionamento das comunidades. Inicialmente, as primeiras aldeias foram formadas por um pequeno grupo de pessoas, geralmente membros de uma mesma família que viviam e trabalhavam juntos. Ao longo do tempo, as aldeias cresceram ainda mais e deram origem às primeiras cidades. Esse processo levou milhares de anos, mas entre 10.000 a.C. e 5.000 a.C. já existiam cidades em diversas regiões do planeta. Hoje, nossas sociedades são formadas por um grande número de pessoas. O Brasil, por exemplo, conta com mais de 208 milhões de pessoas, segundo estimativa do IBGE para 2017. Estima-se que no passado, quando ainda predominava o nomadismo, os grupos humanos eram formados por apenas algumas dezenas de pessoas. Uma das principais consequências do crescimento das cidades foi a especialização do trabalho. Até então, os grupos humanos realizavam todas as tarefas necessárias para a sobrevivência. Porém, com a existência de mais pessoas na cidade, tornou-se necessário organizar as tarefas de outra forma. Algumas pessoas passaram a se dedicar à fabricação de utensílios, enquanto outras praticavam comércio ou exerciam outras tarefas. Por isso, a vida nas cidades deixou de ser igualitária e lentamente as pessoas começaram a se diferenciar entre as que eram consideradas mais importantes e aquelas que eram consideradas menos importantes. Um dos locais em que esse processo ocorreu foi na região chamada Mesopotâmia, onde surgiram cidades independentes, isto é, que não dependiam uma da outra, nem de um governo externo. Possuíam um governo próprio, com funcionários, soldados e outras pessoas que ajudavam o governante a garantir a ordem, criar leis e cobrar impostos. O governo é uma das instituições do Estado e tem a função de administrá-lo. Alguns estudiosos definem o Estado como um conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem às necessidades e reivindicações da população que habita um território. Nessas sociedades da Mesopotâmia, já bastante organizadas, o governante tinha grande poder. Porém, em outras sociedades da antiguidade, surgiram outras formas de organização de governo em que o poder do governante tinha limites. Os gregos, por exemplo, foram um povo que surgiu no segundo milênio antes de Cristo na Europa, em região não muito distante da Mesopotâmia. Eles viviam em cidades independentes e tinham formas variadas de governo. Na cidade grega de Atenas, parte da população participava do governo por meio de assembleias e do voto. Esse tipo de organização política foi chamada de democracia, apesar de nem todos terem direito de participar das decisões. A ideia de democracia na Grécia Antiga não era a mesma de hoje, em que todos os cidadãos têm direito de participar das escolhas políticas, mas foi um dos primeiros exemplos de regime democrático no mundo. No território em que hoje está o Brasil, antes da chegada dos europeus, os indígenas desenvolviam sua vida social de forma bem organizada e variada.
A organização dos povos indígenas era diferente daquela existente na Mesopotâmia. Em alguns povos, como os Tupinambás, os chefes das famílias se reuniam e tomavam as decisões, enquanto em outro havia um governante, o cacique. Os povos indígenas eram nômades ou sedentários, desenvolvendo uma forma de sociedade que não precisava de um Estado como o que temos hoje. Todos trabalhavam juntos para a produção de alimentos e dos objetos que necessitavam, ainda que homens e mulheres pudessem ter papéis diferentes.